Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nessa série de vídeos eu trarei para vocês o especial Overlord, a princesa vampira do País Perdido. E é importante avisar que essa não é a história da Evelyn e nem do Ainz. Logo no início dessa história vocês irão perceber que o rumo dela é diferente da história principal. E antes de continuar com a história, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois motiva cada vez mais a trazer mais conteúdos como esse. E aproveite também para comentar o nosso vídeo, o seu feedback é muito importante para mim. E vamos para o vídeo. Overlord especial A Princesa Vampira do País Perdido capítulo 03, 5 anos de preparação. Parte 4. Eu até queria que eles seguissem o cliente. Na verdade, fazer isso seria estúpido. O instinto de mercenário disse a ele que isso seria o mesmo que pisar na cauda de um dragão. Bates acenou para o garçom. A conta, por favor. Ele tinha a algibeira em um bolso interno, e um saco tão cheio que era difícil de carregar. Comparado com o pagamento que o cliente o havia dado, suas despesas aqui não eram nada demais. Não há necessidade disso. Ao ouvir o que o garçom disse depois de se aproximar, Bates riu alegremente. Oh, desculpe por isso, ele havia apenas feito uma brincadeira, mas parece que seu cliente não estava com problemas financeiros. A julgar pela maneira como ele podia pagar em nome de Bates sem ao menos beber nada. Ele gostaria muito de ter brindado com o cliente em agradecimento, mas o copo diante dele estava vazio, e ele não estava com vontade de pedir mais. Hora de dar o fora, ele pensou. Foi só quando ele se levantou que percebeu que o garçom ainda não havia se afastado na frente dele. Por alguma razão, um olhar cheio de perigo começou a surgir em seus olhos quando o garçom começou a falar. Estimado cliente, posso saber quem era seu convidado? As sobrancelhas de Bates se contorceram em desgosto. Pensar que ele estava realmente pedindo informações pessoais sobre um cliente, que tipo de treinamento esse lugar dava a seus funcionários? Talvez ele não tivesse se importado com a pergunta se isso fosse alguma espelunca em algum buraco isolado da cidade. Mas esse lugar era diferente. Deveria ter havido um respeito pela privacidade de seus clientes, algo que correspondesse ao valor que cobravam. Então provavelmente existia alguma influente aliança apoiando este lugar. Era necessário um certo grau de poder para afugentar a ralé. Talvez eles possam ter laços com organizações ilegais, a fim de lidar facilmente com clientes rudes. Sinto muito pela indiscrição. Aquele cliente estava vestido com roupas requintadas, então eu estava me perguntando que tipo de pessoa ele deveria ser. Havia algo bem interessante nele. Nas entrelinhas do garçom, o até então calado Bez entendeu. Em outras palavras, eles diziam: nós também lhe forneceremos informações, então, por favor, revele algo para nós. As roupas dele, a alfaiataria, o bordado, o material, tudo de ótima qualidade. Não seria errado considerá-lo como um dos clientes mais bem vestidos que tivemos aqui até agora. O mais bem vestido, na verdade. E sendo honesto, não faço ideia do que aquelas roupas são feitas. Se até mesmo os funcionários deste estabelecimento não sabem, então deve ser algo incrível. Embora fosse a primeira vez que Bates chegará aqui, ouvirá dizer que esse lugar era frequentado pela mais alta ordem de cidadãos. Talvez os chefes tribais, no nível dos reis, possam vir aqui. Ei, a roupa era mesmo tão incrível assim. Mas honestamente, de onde veio aquele cara? Então ele é mais incrível que um chefe tribal? Ele queria perguntar isso, mas isso poderia ser interpretado como venda de informação. Bates não tinha intenção de ir mais longe, então ele deu de ombros. Ouvi dizer que ele é um comerciante, isso soa incrivelmente falso. Pensou Bates, mas ele havia dito mesmo assim. Então, eu acho que é feito de tecido de uma terra distante. Quem sabe, pode ser apenas coisa barata e comum por lá. Certamente é um gracejo seu. Se realmente fosse algo barato, como diz, então ele deve ter negociado com nações muito avançadas. Definitivamente não é um país da região. Isso não significa que ele deve ter vindo de um lugar ainda mais distante, então? Embora ele dissesse isso, era verdade que mesmo Bates estava muito interessado em seu cliente. Bates sentia que dizer que ele era um comerciante não estava muito longe da verdade. Isso porque ele não podia sentir nem uma pitada de violência de seu cliente. Ele sentia que não passava de uma pessoa comum. Quando ele os contratou pela primeira vez, um dos amigos de Bates, um guerreiro besta, bufou e concluiu que ele era um oponente facilmente derrotável. Mas da segunda vez, ele começou a ter suas dúvidas. Para começar, o conteúdo desta missão era bastante estranho, isso ficava claro para qualquer um que pensasse um pouco. Era como se ele estivesse enviando-os porque sabia que haveria algo para encontrar. Além disso, o que seu cliente ganharia ao aprender sobre tais coisas? Era como se ele estivesse deliberadamente vazando informações. Parecia que ele estava tomando precauções para evitar que Bates bisbilhotasse demais, mas havia a possibilidade de os estar enganando o tempo todo. Se fosse o primeiro, isso aliviaria as suspeitas em seu coração, mas o medo em seu coração não desapareceria se fosse o último.
Contudo, eu sinto muito. Um cliente como aquele, que paga sem resmungar, e que até paga a conta das minhas bebidas, é o melhor cliente que eu poderia ter. Não há nada que eu possa te dizer. Não havia necessidade de pisar na cauda do dragão. A riqueza de uma cidade, não, 3 cidades, era o suficiente para fazê-lo babar. Mas se as ações daquele homem fossem apoiadas por um país, seria problemático caso algum rancor surgisse entre os dois. Levar o tesouro e fugir para outro país seria uma coisa, mas tal questão não era tão simples assim. Às vezes, o ódio pode atrair uma vingança inimaginável. Bates não queria passar o resto da vida sendo caçado por assassinos de elite contratados por algum país. Enquanto sua contraparte não o traísse, Bates não o trairia também. Esse era o segredo da felicidade de Bess. Mesmo? Então eu peço desculpas. O garçom trouxe uma algibeira estufada de dinheiro. O que é isso? Bess perguntou com os olhos, e então o garçom respondeu. As bebidas foram por conta da casa, então estou devolvendo o pagamento. Por favor, volte sempre, e agradeça a seu cliente em nosso nome. Este era provavelmente um pedido de desculpas do bar por inquirir sobre um cliente. Ou era dinheiro para ele ficar calado sobre o assunto. Por um momento, Bates quis recusar, mas ele decidiu que seria uma má jogada, e semearia as sementes da má vontade entre ele e o bar. Embora ele não achasse que isso colocaria sua vida em risco, tudo dependeria das intenções do bar para com o cliente de Bates. Se Bates quisesse manter laços com seu cliente, então algo poderia acontecer a ele, antes que pudesse dizer ao cliente coisas desnecessárias. Para evitar ser silenciado, ele deveria aceitar. Nesse caso, é melhor não perguntar sobre o assunto. Bates pegou a algibeira, ele estava um pouco irritado. Eu voltarei sim, não faria mal ser educado. Esperamos seu retorno. Depois de ouvir o garçom falar atrás dele, Bates saiu. Ao longo do caminho, ele abriu a algibeira que o garçom lhe dera, e viu uma gema valiosa entre as moedas de ouro. Seu empregador provavelmente não havia dado isso para pagar as bebidas, então seria melhor tratá-la como pagamento para manter sua boca fechada. Bates não tinha os sentidos aguçados de um ranger ou um ladino, mas tinha seus próprios sentidos aperfeiçoados após muitas batalhas. Ele fez seus instintos ficarem em alerta máximo, e tomou uma rota indireta de volta para sua própria pousada para verificar se ele estava sendo seguido. Parte do primeiro andar era uma cafeteria e seus amigos bebiam em um canto. E de relance, ao ver o rótulo da garrafa de vinho, ele percebeu que era algo fora do habitual. Era o melhor que a pousada tinha. Claro, não era nada comparado ao bar onde Beus acabará de beber. Bem-vindo de volta, parece que as coisas terminaram na monotonia de costume. Vejam só, você parece feliz, cheira a álcool, e ainda chegou tarde. O homem que disse isso tinha cerca de 120 centímetros de altura. Ele não era uma criança, mas um adulto feito. Ele pertencia à raça humanoide conhecida como Dwarf da Colina. Eles eram parentes dos Dwarfs, mas tinham uma afinidade com a profissão de Ranger além de senso de direção aguçado. Afinal, você teria voltado mais cedo se algo tivesse acontecido. O orador era um homem cuja lança estava encostada na parede. Ele tinha a cabeça de uma serpente, e todo o seu corpo estava coberto de escamas. Ele era um Snakeman, homem, cobra uma raça demi-humana. Ele pagou a quantia que ele prometeu. Nenhuma moeda a mais. E parece que mesmo que tivesse já teria bebido tudo. Eu não bebo álcool, então não gaste dinheiro do grupo só com você. Mas você comeu um amontoado de carne fresca, não é? Nisso você não se importa em gastar o dinheiro do grupo, né? A pessoa que o dizia era um humanoide cuja raça era parente dos orcs. Seu corpo musculoso fez com que ele parecesse 2 vezes o tamanho de Bates. Foram nomeados de orcs, mas a verdade era que eles eram mais como um espécime superior do mesmo, um equivalente muito parecido entre os hobgoblins e goblins. A arma em sua cintura tinha mais de 2 metros de comprimento, e era conhecida como Dashi. Ele poderia habilmente manejá-la como um Ronin. Além desses 3, havia outros 2 que não estavam presentes e também eram companheiros de Bates. Certo, vamos avaliá-las. Bates, mostre as gemas. Bates entregou a bolsa com as gemas para o Dwarf da Colina. Ele colocou o conteúdo sobre a mesa e começou a avaliá-los à luz da lâmpada. Ele levou 1 minuto para cada antes de terminar. A essa altura, seus amigos já haviam terminado de contar as moedas de ouro e o informaram da quantia. Certo, a soma é o que nós concordamos. As gemas podem ser vendidas por mais, mas aí depende do comprador. Isso não é culpa do nosso cliente. O Snakeman virou a cabeça em um ângulo que os humanos não conseguiam e olhou para Bates. Mesmo que ele estivesse acostumado a olhar para aqueles olhos que não mostravam nenhuma emoção, isso ainda deixava Bates desconfortável. E então, por que ele pagaria tanto por um trabalho tão simples? Descobriu alguma coisa depois de alguns drinks com ele? Foi por isso que eles escolheram se encontrar naquele estabelecimento incrivelmente sofisticado. Considerando que o trabalho era apenas para verificar uma cidade, mesmo sendo uma infestada de undeads, o nível dos zumbis não era nada demais para eles. Essa era uma quantia ridiculamente generosa. Isso foi o que incomodou Bates sobre as verdadeiras intenções de seus clientes. Contudo, nadinha. Bates encolheu os ombros. Ele já havia concluído que seria mais seguro não insistir nisso. Ei! Será que em breve seremos visitados por recuperadores? Recuperadores era um modo neutro de se referir a assassinos e afins. Não sei.
Nós fizemos bem o nosso trabalho. Não acha que ele prefere nos usar em vez de nos matar? Bem, um outro trabalho me deixaria mais à vontade, que pena. Eu fiz o meu melhor para nos vender, mas o cliente não tinha mais nada por agora. Ele pode estar falando com o chefe dele ou algo assim. Depois de verificar o olhar sério nos olhos de seus amigos, Bates começou a contar-lhes sobre sua conversa no bar e suas próprias postulações. Nesse caso, acho que sua conclusão está correta, Bates. Ou melhor, não consigo pensar em mais nada assim. Ele deve ser de algum país. Roubar o tesouro de 3 cidades seria um sonho. O Duar da Colina concordou com as palavras do orc. O bando de mercenários de Bates era um grupo de especialistas e eles estavam confiantes de que não perderiam na região. Mas muito parecido com Bates, eles não queriam passar a vida fugindo. Então, o que devemos fazer? Fizemos muitos trabalhos aqui. O ressentimento está começando a crescer, isso é verdade. Talvez devêssemos ir para Soba. Eu ouvi dizer que um cara chamado Tsa, dos países do leste, está recrutando mercenários talentosos. Pode ser uma boa ideia ir até lá. De qualquer forma, devemos nos preparar para sair. Depois de ouvir seus companheiros expressarem sua aprovação, Bates assentiu. Suzuki Satoru andou uma curta distância depois de sair do bar, e em seguida, entrou em um pequeno beco. Depois de garantir que não havia ninguém lá, ele lançou Perfectum Novable. Ele esperou por quase 1 minuto, mas ninguém entrou naquele pequeno beco. Parece que ele poderia ter certeza de que não estava sendo seguido. De acordo com seus experimentos, Suzuki Satoru sabia muito bem que havia poucas entidades preciosas neste mundo que eram poderosas o suficiente para ver através de magias deste nível. Suzuki Satoru lançou Fly, e subsequente a isso Greater Teleportation. Seu destino era um ponto a 1 quilômetro acima da cidade. O clamor da noite não poderia chegar tão alto. Era um lugar iluminado apenas pela luz suave da lua. Suzuki Satoru habilmente cruzou as pernas no ar e retirou um mapa de seu inventário, que colocou em suas pernas. Vejamos. Este lugar também sofreu a conversão Undead. Que significa? Ele pegou uma caneta e marcou as cidades que os mercenários haviam visitado. Os olhos de Keno se arregalariam se ela tivesse visto isso. O mapa foi primorosamente desenhado e retratava os países perto da terra natal de Keno. Foi feito gastando uma grande quantidade de moedas de ouro roubadas da Corpus do Abismo. Se o pessoal da inteligência dos países vizinhos tivesse visto isso, eles teriam pagado fortunas para obtê-lo. Durante os 5 anos desde que partiram, Suzuki Satoru passou muito tempo conduzindo investigações e descobriu que a conversão zumbi havia afetado uma área muito grande. Embora ele não tivesse certeza exatamente do quando ocorreu cada uma, a análise da informação que ele havia coletado sugeriu que o intervalo de tempo entre cada instância não tinha sido muito grande. A questão de quem tinha feito isso e seus objetivos permanecia obscura, mas parecia que não estava centrada em Keno, e era muito improvável que a Corpus do Abismo tivesse feito isso. Se a Corpus do Abismo tivesse um Magic Caster que pudesse desencadear um fenômeno como este em uma área tão ampla, então eles não teriam sido mortos um por um tão facilmente. A probabilidade era que algo desse porte não tenha sido feito através do poder pessoal dos membros da Corpus do Abismo, mas sim por algum item. Também era similarmente muito baixa. Portanto, seria melhor não dizer a Keno que a caçada à Corpus do Abismo foi feita para obter fundos e roubar a pesquisa que haviam gasto tanto tempo compilando. Ele guardara todas essas coisas de Keno, porque simplesmente ela era gentil demais. Ninguém mais importava para Suzuki Satoru além de si mesmo e Keno. Ele simplesmente agiu com seus interesses como prioridade. No entanto, ela não teria pensado de forma tão simples. Portanto, esconder essas coisas evitaria sobrecarregá-la com excesso de culpa. Nesse caso, qual lugar é o mais suspeito? Depois de analisar as informações que colecionei, a conversão parece estar limitada a essa região. O dedo de Suzuki Satoru apontou para cidades seguras que não haviam sido marcadas. Isso significa que a linha de visão de Suzuki Satoru parou em um canto do mapa. O fenômeno da conversão zumbi estava toda dentro do raio de uma cadeia de montanhas, uma cordilheira. Havia uma lenda em torno daquela cordilheira. Em algum lugar da cordilheira, uma fonte de sabedoria estava, e banhando-se lá, a sabedoria era conquistada. Muitas provações aguardavam os destemidos, mas retornar da cordilheira ninguém jamais havia conseguido. No entanto, aquela cordilheira também era o covil de Viverne e outros monstros poderosos. Então era muito provável que esses monstros fizessem de qualquer aventura uma viagem só de ida, isso antes mesmo pudessem morrer em alguma provação. Pode ser divertido verificar a veracidade da lenda, mas havia algo que ele tinha que fazer antes disso. Suzuki Satoru disse calmamente o nome do pico mais alto daquela cordilheira. Keitenias, ele não tinha provas de que era a fonte do fenômeno. Ele simplesmente se lembrava de Brignes Dragonlord, que tinha se abrigado no pico mais alto do continente. Afinal de contas, havia uma margem de erro muito grande quando se considerava a escala do mapa, mesmo que ele estivesse procurando o centro do raio que propagou a conversão. Se realmente estivesse lá, considerando que a fonte do fenômeno fosse um item mágico, e supondo que a conversão aconteceu durante o transporte então, realmente não haveria esperança. A dificuldade de encontrá-lo seria como tentar encontrar uma pérola no deserto.
E mesmo se tivesse sido causado por alguém, eles provavelmente teriam fugido para longe e escondido até então. Nesse caso, não havia como sábios das nações vizinhas não terem pensado em algo que até mesmo Suzuki Satoru conseguiu descobrir. Mas ainda era possível. Sim, isso era realmente possível. Era possível que ninguém tivesse enviado equipes de investigação. Suzuki Satoru havia usado o Greater Teleportation para viajar entre os países vizinhos, gastava uma grande quantidade de recursos e até contratava pessoas para conduzir investigações, mesmo com a falta de retornos imediatos. Se alguém tivesse feito o que Suzuki Satoru fez, eles teriam chegado à mesma conclusão. No entanto, provavelmente não havia ninguém que tenha feito isso até hoje. Mesmo que houvesse pessoas que quisessem tomar medidas para verificar suas informações, elas levariam mais tempo do que Suzuki Satoru para obter informações do mesmo padrão que ele possuía. Em outras palavras, Suzuki Satoru provavelmente era a pessoa mais próxima de desvendar esse mistério. Nesse caso, ele pode encontrar algo deixado para trás que possa funcionar como uma pista. Mesmo assim, ir lá também seria muito problemático. Isso porque ele não podia se teletransportar para um lugar onde nunca estivera antes. Ele só poderia se teletransportar para uma cidade próxima e depois ir a pé de lá. Naturalmente, isso desperdiçaria muito tempo, e ele teria que explicar várias coisas para Keno. Depois de tantos anos juntos, ele mal conseguirá blefar com ela, e quando pensou nisso, a cabeça de Suzuki Satoru doeu. Um certo dia há 2 anos, Keno parou de mencionar coisas relacionadas ao seu povo. Antes disso, ela estava procurando uma maneira de reverter a conversão zumbi e ajudar seu povo. Mas desde o dito dia não, mesmo vários dias antes disso, ela já havia parado de comentar sobre eles. Depois do ocorrido, ela parecia contente em continuar em suas aventuras juntos. Teria ela realmente desistido ou simplesmente enterrado seus desejos profundamente em sua psique? Suzuki Satoru não sabia dizer qual era o caso. Ou talvez Keno tivesse escondido muito bem, ou talvez Suzuki Satoru fosse muito ruim em ler os corações dos outros. Cavar fundo demais nos corações dos outros também não era bom, e assim que a situação se desdobrou até aqui. Bem que eu poderia ter perguntado. Mesmo assim, eu não fiz nada. Foi porque eu não queria sentir o desamparo de não ser capaz de aliviar o sofrimento de uma companheira de viagem. Para Suzuki Satoru, as únicas pessoas que o acompanharam em aventuras durante tanto tempo foram os membros da Inzo Algon, e pelo passar do tempo, Keno superou até mesmo eles. Portanto, ele escolheu não mexer nesse assunto, e deixar seus sentimentos ficarem em um lugar confortável. Eu sou realmente um inútil, mas o que eu farei daqui em diante? Coletar essa informação era simplesmente uma questão de interesse da parte dele. Ao mesmo tempo, também foi para encontrar uma maneira de aliviar a dor de Keno, mesmo que apenas um pouco. No entanto, depois de reunir tanta informação e identificar um local suspeito, ele começou a ficar meio desconcertado. Ele não sabia se havia algum mérito em fazer isso, mas alguns deméritos vieram à mente. Se houvesse alguém lá que desencadeou esse fenômeno, um evento abrangente que indiscriminadamente trouxe tragédia às pessoas, então não havia como ser algo normal. Se ele realmente encontrasse essa pessoa, certamente a batalha seria inevitável. Havia algum ganho em oposição a alguém que pudesse afetar uma área que nem mesmo a magia de Yggdrasil poderia alcançar? Não era como se a conversão zumbi fosse recorrente, e mesmo que isso acontecesse novamente, seria muito improvável que isso afetasse Suzuki Satoru e Keno. E se essa mudança pudesse converter overlords e vampiros em meros zumbis, então seria mais seguro evitar pessoas que pudessem exercer esse tipo de periculosidade. Se foi apenas devido ao funcionamento incomum de um item, então recuperá-lo pode ser uma boa ideia. Eu definitivamente quero colocar minhas mãos em um item World Class desconhecido. No entanto, se alguém tivesse deliberadamente feito isso, qual seria o objetivo de desencadear tal fenômeno? Talvez ele pudesse formular uma resposta se soubesse o objetivo da oposição, mas agora ele simplesmente não sabia o suficiente. Suzuki Satoru tocou seu próprio item World Class em sua barriga. Qual é mais perigoso, esquecer isso ou ir investigar? Se alguém realmente estivesse se escondendo nas sombras planejando repeti-lo, seria uma má ideia dar-lhes tempo. Se eles estivessem no nível de Brignez Dragonlord, e ele simplesmente sentasse para observá-los ficarem mais fortes, então tudo que ele poderia fazer era correr e se esconder. Parece que os Dragolords são OX com os jogadores de Yggdrasil. Se alguém assim conseguir ficar mais forte, não vou conseguir lidar com ele sozinho, não é? Eu me safei mesmo contra o Brignez Dragonlord não, foi apenas um empate porque eu fugi. Bem, se aquilo é tudo que ele pode fazer, eu vou ser capaz de vencê-lo na próxima vez. Ele não estava sendo um mau perdedor, ou sendo teimoso. Ambos esconderam seus trunfos, testaram os golpes da oposição, estava tudo em preparação para a próxima batalha. Suzuki Satoru sempre fez isso no PvPing de Yggdrasil, seguindo a regra de vitória melhor de 3, perder a primeira. Batalha não era problema. Isso não mudou, mesmo que sua vitória determinasse a vida ou a morte. A vantagem desse estilo de luta permaneceu, mesmo quando lutava em circunstâncias extremas, mesmo não sabendo se ele poderia ressuscitar após a morte. A estratégia para conquistar a vitória, ensinada por seu antigo amigo, ainda estava intacta. Não,
Foi precisamente porque ele estava lutando em uma situação tão terrível que ele deveria colocar ainda mais fé em seus velhos amigos. Dito isto, Suzuki Satoru não queria lutar contra um inimigo daquele nível novamente. Era melhor evitar o perigo. A maneira inteligente de fazer as coisas era apenas lutar as batalhas que ele estava confiante de ganhar e fugir se fosse perder. Suzuki Satoru olhou para o mundo em sua volta. Pontos brilhantes de luz permaneciam, mesmo quando o mundo à noite estava encoberto em silêncio. Talvez seus velhos amigos poderiam ter dito: "Eu quero proteger esse mundo maravilhoso", ou algo assim. Entretanto, esse sentimento não tomou conta do coração de Suzuki Satoru. Entretanto, isso realmente me irrita. Ele murmurou para si mesmo. Certamente. Neste instante, Suzuki Satoru estava realmente muito irritado. E chegamos ao final desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e até mais!